Glória a Deus, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez à NET, Núcleo de Estudo Teológico. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine a sua casa, o seu lar, a sua família, que Deus traga paz dentro de você e que o Espírito Santo esclareça as coisas para você. A teologia ela é importante porque ela nos dá uma base para nós não entrarmos no fanatismo. Eu sempre tenho aprendido e ensinado para as pessoas também, porque também dou aula de teologia na minha igreja, e também sempre tenho falado que nós temos que ter um equilíbrio, né? É como nós somos comparados como águias. Somos comparados como águias na Bíblia. E você sabe que a águia, como qualquer ave, tem duas asas, é óbvio. Imagine que nós temos que ter a graça, que é o favor imerecido de Deus, a asa da graça, mas também temos que ter a asa do conhecimento, para nós podermos voar com equilíbrio e não pender para um lado nem para o outro. Então por isso que o conhecimento que a teologia nos informa, ela traz o equilíbrio para que heresias não sejam formadas. Vamos ver um pouco mais sobre heresias para frente também. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, amém? Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão neste momento sobre nós, derrama o teu poder, tua graça e a tua unção, abra os nossos olhos, Espírito Santo, seja o nosso auxílio. Nós rogamos a ti, Espírito Santo, que tu sejas o nosso auxílio neste ensino desta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Estamos aqui na segunda aula da NET, Núcleo de Estudos Teológicos. Que Deus abençoe sua vida. Hoje vamos falar um pouco como manusear a Bíblia Sagrada. Vamos para a nossa apostila, tá? A Bíblia é uma coleção de livros agrupados em assuntos. Para facilitar a sua consulta, ela é dividida em capítulos e versículos. Lembrando que nós estamos num curso básico de teologia, então a gente está falando de uma linguagem bem tranquila, né? Capítulos são os números grandes que aparecem na Bíblia e versículos são os números pequenos. A existência de inúmeras versões da Bíblia nos obriga a uma pesquisa para podermos manusear o livro de Deus com mais facilidade. As versões bíblicas, né, de traduções bíblicas, elas são de uma importância muito grande. Todo estudante de teologia ou todo futuro teólogo, ele precisa ter pelo menos 3 traduções de Bíblias diferentes para o seu próprio estudo pessoal ou para preparar sermões. Mas bem adiante nós vamos falar sobre como preparar um sermão, tá? Como se colocar no púlpito de uma igreja, como nós devemos ter, né, vamos dizer assim, aquela situação que nós vivenciamos quando vamos entrar para pregar, aquele frio na barriga, tudo isso é normal, mas nós temos que aprender a lidar com as emoções para que as emoções não interfiram no desenrolar da mensagem. Vou voltar aqui então para o texto. A divisão em capítulos e versículos, a primeira grande divisão da Bíblia é a que divide em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo, 39 livros, de Gênesis a Malaquias, e o Novo, 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Você fala assim, mas isso aí eu já sei, tudo bem. Entenda que nós estamos ministrando aqui, né, no canal, aqui no YouTube, exatamente para pessoas que estão iniciando na fé ou pessoas que nunca tiveram uma base de teologia de maneira simples, mas que é necessária nós termos essa linguagem mais fácil. Vamos continuar aqui então para a apostila. A princípio, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos numerados. Você imagine, você pegar a Bíblia para procurar um texto e ter que pegar, como fizeram, né? Pegaram o livro do profeta Isaías, entregaram para Jesus e Jesus abriu, né? Onde dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ou seja, ele está falando de si próprio naquele momento. Então ele abriu no local certo. Mas a Bíblia que nós conhecemos hoje, dividida em capítulos, né? Livros, capítulos, versículos, dividido em Antigo Testamento, Novo Testamento, isso era uma coisa que não existia na época, essa divisão de capítulos e versículos. Então a procura de um texto era de uma dificuldade muito grande. Então hoje está tudo fácil para a gente, né? Há algum tempo. Vamos então aqui. A Bíblia, como conhecemos hoje, com suas divisões de capítulos e versículos, foi composta somente no período medieval.
Stephen Langton, arcebispo da Cantuária, cidade inglesa, e professor da Universidade de Paris, foi o primeiro a dividir a Bíblia em capítulos. O ano foi 1214. É bom você ter, né, em mente o que nós estamos tratando aqui hoje. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas têm uma visão, às vezes até que distorcida dos fatos. Eu até falei esses dias na aula presencial na igreja que o grego ele tem uma influência muito grande. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e alguns textos no livro de Daniel em aramaico, que era a língua dos babilônicos na época, que Daniel passou no cativeiro da Babilônia. E o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, porque o grego era como o inglês hoje, uma língua muito influente. Sempre tem uma língua mundial, vamos dizer assim, que chama mais atenção, né? Hoje, independente da nacionalidade, a pessoa que trabalha com negócios, com viagens, ela precisa ter um bom inglês, ela precisa manusear algumas línguas, vamos dizer assim, ditatórias no comércio ou em negociações. Então, assim como o inglês hoje é influente em muitas línguas e nações, o grego ele regia naquela época. A Grécia, ela de fato influenciou muito a cultura na época, porque os gregos eram muito sábios, né? Os atenienses eram muito sábios, muito homens sábios foram gerados ali em Atenas, assim como Espartacos, né? Os espartanos, né? Eles eram homens de guerra, violentos, famosos pela sua gana de sangue de guerra e eram vitoriosos e fortes. Só que os atenienses tinham outras habilidades, eles eram homens muito sábios. Então a língua grega teve uma influência muito grande. E eu sempre falo isso, quando eu estou lecionando, dando aula de teologia básica para as pessoas. Por que as pessoas têm um preconceito muito grande? Porque elas ficam numerando religiões, correto? O que aconteceu aqui? Deus ele usa quem ele quer, você tem que entender isso. Então, os padres católicos sempre estudaram muito. Você dificilmente, obviamente que agora, né, nessas últimas décadas mudou, mas você não via um padre novo cuidando de uma igreja, pastoreando uma igreja. Por quê? Porque eles estudavam muito no seminário. Eles entravam, um menino de 16 anos, 17 anos, e quando saíam de lá para pastorear a sua primeira igreja, eles tinham 60, 70 anos, né? Agora houve provavelmente enxugar um pouco, né, os estudos, e você vê mais padres jovens aí na TV ou nas missas, né? Por quê? Porque o estudo é importante, né? E não tenha dúvida que esse Stephen Langton, que foi um arcebispo na época da Cantuária, ele era um homem de língua inglesa, ele começou esse trabalho profundo e ele fez essa divisão da Bíblia em capítulos em 1214. Tá? Continuando, em 1551, Robert Etienne, relator e editor de Paris, dividiu o Novo Testamento na língua grega em versículos. Então cada pessoa teve a sua importância em dividir a Bíblia em capítulos, em versículos, em passar, né, da língua grega para o inglês nesse caso aqui. Então a gente tem que entender que a Bíblia, Antigo Testamento, vamos por etapa. O Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. Só que para traduzir para a nossa língua, vamos dizer, na nossa língua portuguesa, ele foi primeiro passado para o grego para depois chegar à língua portuguesa. O Novo Testamento já foi escrito no grego. E depois João Ferreira de Almeida teve o trabalho maravilhoso de traduzir para a língua portuguesa. João Ferreira de Almeida, quando você pega a sua Bíblia, você abre ela de capa, assim você já vê lá, traduzido por João Ferreira de Almeida. Um jovem que iniciou de 16 para 17 anos a tradução da Bíblia Sagrada do grego para a língua portuguesa. E foi usado por Deus para que isso viesse a acontecer. Então, todas as pessoas tiveram a sua importância, o seu papel muito grande para facilitar hoje a questão de capítulos e versículos divididos na Bíblia Sagrada. Voltando para a apostila aqui, espero que você esteja fazendo anotações, porque são as anotações que você anota do seu jeito, com as suas palavras, que vai fazer você aprender, tá ok? Eu estou apenas fazendo um resumo, lembrando que nós temos aula presencial na igreja, porém,
ao sábado das 8 às 10 da manhã, mas muita gente não consegue participar, então eu estou fazendo um pouco dessas videoaulas bem resumidas num período que eu consigo fazer aqui pelo YouTube, tá ok? E peço que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, porque nós precisamos de pelo menos 50 inscritos para a gente fazer ao vivo as nossas aulas. E aí talvez você consiga participar de maneira assim, híbrida e presencial, quando você conseguir participar, ok? Vamos lá então, aqui na apostila, e você pode adquirir a sua apostila também conosco, basta você se informar conosco, tá ok? Vamos voltar aqui então, falamos aqui sobre a divisão, que o Robert Etienne, relator e editor em Paris, dividiu o Novo Testamento de língua grega em versículos. Teodoro de Beza, em 1565, dividiu toda a Bíblia em versículos, quer dizer, o Novo Testamento. Aí esse abençoado aqui, o Teodoro de Beza, em 1565, dividiu toda a Bíblia em versículos. As divisões foram feitas para facilitar as citações dos textos bíblicos e encontrá-los mais rapidamente. E que bom que fizeram isso. Os capítulos são identificados pelos números maiores de início de texto e os versículos pelos menores. Só recapitulando, né? E falando novamente para você que é uma teologia básica, tem gente que não sabe nem isso, e é por isso que a gente está dando esse suporte para as pessoas. Então, um exemplo, RM é o livro de Romanos, R grande, M menor. Tá? O nome do livro ele tem essa abreviatura, capítulo 11, ponto, verso 17. Se você fosse ler do capítulo 11, do verso 17 ao 30, você teria que colocar um hífen aí, né, um risquinho, uma linguagem bem simples para você, e você leria os demais. Essas abreviaturas é um sistema usado pela Sociedade Bíblica do Brasil, o mais indicado pela simplicidade e rapidez. Os livros da Bíblia são abreviados com 2 letras sem ponto, ok? Para você ver, você teria que estar com a apostila aí para você ter uma noção do que eu estou falando, ok? Mas o importante é que você venha frisar de imediato assim essas informações importantes dessa segunda aula, que nós estamos já chegando ao fim. E essas aulas são rápidas porque elas são aulas de resumo da própria apostila, que já é um material totalmente resumido. Essa foi a nossa segunda aula. Espero que você tenha assimilado coisas importantes, e uma coisa que nós precisamos entender: não temos preconceito, né? E eu fiz um comentário na nossa segunda aula presencial no sábado. Eu quero fazer esse mesmo comentário aqui com você agora. A teologia, ela precisa ser levada a sério pelos cristãos. Os nossos conhecidos testemunhos de Jeová, eles não saem no campo à toa, eles se preparam estudando e se preparando para a pergunta que alguém vai fazer para eles, né? Padres estudam muito tempo no seminário, estuda grego, estuda latim, estuda várias línguas, estuda os evangelhos para que eles possam estar à frente do seu rebanho na Igreja Católica. Eu vejo muita gente hoje que não se prepara para estar à frente de trabalho nenhum. Alguém prega bem, alguém diz para você vai ser pastor, você vai ser pastora, você vai ser missionário. Eu creio que tem um chamado de Deus, não duvido disso. Só que eu vejo muita gente despreparada. Eu até fiz um comentário, foi até engraçado com as pessoas na aula presencial, mas tem que ser dito. Tem pessoas que são papagaio, elas falam que ouviu alguém falar. Você já ouviu falar que Paulo caiu do cavalo quando Jesus apareceu por aquela luz em Damasco? Você já ouviu falar, mas a Bíblia não fala sobre isso. Você já ouviu falar que Elias foi levado uma carruagem de fogo no céu? Já ouviu falar? Você ouviu falar, mas a Bíblia não fala. A Bíblia diz que Paulo, ele caiu por terra, não estava em cima do cavalo. A Bíblia diz que Elias, ele foi separado de Eliseu por uma carruagem e subiu ao céu num redemoinho. Então tem gente que repete o que alguém falou sem ter o cuidado de estudar. Por isso a teologia é importante. A teologia, ela não vai tirar a unção de quem tem unção. A teologia, ela não vai tirar a unção de quem tem unção. Guarda isso. A teologia, ela vai aperfeiçoar, porque ela traz conhecimento para que o meu sermão se torne um sermão mais puro, mais límpido, mas sempre dependa do Espírito Santo para a glória de Deus. Estamos chegando ao final da nossa aula. Que você tenha aprendido, que Deus abençoe e até lá.